Pagar contas é uma ansiedade silenciosa. Ela acorda antes de você e dorme depois. Todo mês, o mesmo ritual. O chuveiro esquenta por alguns minutos, mas a fatura continua queimando por décadas. Em algum lugar no interior da China. Porém, o fim dessa dependência começou num galpão coberto de poeira e cheiro de vidro aquecido. Sob uma luz fria de laboratório, 2 cilindros transparentes repousavam em uma bancada metálica. Nenhum motor, nenhum fio, nenhuma peça girando. Apenas vidro, água e o calor do sol. Quando os pesquisadores tocaram a superfície externa, ela estava fria. No interior, a água já passava dos 60 graus, e isso era suficiente para abastecer uma casa inteira. Não há truque escondido, nem tecnologia impossível, nem promessa milagrosa. O sistema não vai torná-lo rico e ainda exige instalação adequada, mas pode fornecer água quente por muitos anos praticamente sem custo. Tudo por cerca de $300. E se a solução para uma necessidade diária não fosse uma invenção futurista, mas uma ideia simples que o mundo decidiu esquecer? No começo, essa ideia parece pequena demais para ser levada a sério. Afinal, estamos falando apenas de água quente. Mas é justamente aí que mora o detalhe que quase ninguém percebe. Aquecer água é uma das tarefas mais repetidas e caras de uma casa. Todos os dias, sem exceção, energia é consumida para transformar água fria em conforto. Banhos, louça, roupas, limpeza, um hábito tão comum que raramente questionamos quanto ele custa ao longo de uma vida. Nos Estados Unidos, esse gasto pode ultrapassar $20 mil em 30 anos. No Brasil, o chuveiro elétrico é um dos maiores vilões da conta de luz. Em qualquer país, a lógica é a mesma. Pagamos continuamente por algo que o sol entrega de graça. Foi essa constatação que mudou a vida de um engenheiro chinês chamado Huang Min. Ele trabalhava no setor de petróleo, cercado pela indústria que lucra com o consumo constante de energia. Depois do nascimento da filha, uma pergunta começou a incomodá-lo. Como seria o futuro quando os combustíveis se tornassem mais caros e escassos? Enquanto muitos ignoravam essa dúvida, ele passou noites estudando energia solar, sem laboratórios luxuosos, sem investidores bilionários, apenas cadernos, cálculos e uma convicção silenciosa. Naquele momento, ele não estava tentando reinventar o mundo. Queria resolver um problema doméstico com uma solução acessível. E essa simplicidade assustava, porque quando uma tecnologia elimina uma despesa mensal, ela não muda apenas uma casa, ela ameaça um modelo inteiro de negócios construído sobre a dependência contínua do consumidor. A origem dessa tecnologia remonta ao fim da década de 1970. A China vivia uma transformação profunda. Milhões de famílias em áreas rurais precisavam de água quente, mas não contavam com gás encanado nem rede elétrica confiável. Em muitas regiões, aquecer água significava queimar carvão ou lenha, com fumaça, sujeira e custo crescente. Pesquisadores da Universidade Tsinghua, em Pequim, receberam uma missão objetiva: criar um sistema simples, barato e robusto que qualquer família pudesse usar. Os coletores solares planos já existiam em outros países, mas exigiam cobre, alumínio e processos industriais caros. Em regiões frias, perdiam eficiência rapidamente. Os cientistas chineses decidiram apostar em um princípio conhecido há séculos. O mesmo princípio que mantém o café quente em uma garrafa térmica: o vácuo. Quando o ar é removido, o calor encontra enorme dificuldade para escapar. Em 1983, após diversos testes, os pesquisadores produziram um tubo de vidro duplo com uma camada interna altamente absorvente. A luz solar atravessava o vidro, aquecia a superfície escura e esse calor ficava praticamente preso. O resultado
impressionou. A parte externa permanecia quase fria. O interior alcançava temperaturas capazes de aquecer água para banho e uso doméstico. Nos anos seguintes, a tecnologia foi refinada e patenteada. O vidro escolhido era borosilicato, resistente a choques térmicos e mudanças bruscas de temperatura. Não era um protótipo frágil de laboratório. Era uma solução industrial, modular, reutilizável, fácil de reparar e, sobretudo, barata. Naquele instante, sem alarde internacional, a China havia criado um sistema que transformava diretamente a luz do sol em conforto diário, sem combustíveis, sem motores, sem contas mensais. O funcionamento do sistema é elegante justamente por sua simplicidade. Cada unidade utiliza entre 20 e 30 tubos de vidro inclinados em direção ao sol. Dentro de cada tubo existe água. Acima deles fica um reservatório térmico. Quando a luz solar atinge a superfície interna, o calor é absorvido e transferido para a água. À medida que ela aquece, torna-se menos densa e sobe naturalmente para o tanque. Ao mesmo tempo, água mais fria desce para ocupar seu lugar. Esse movimento contínuo é chamado de termosifão. Não depende de bomba, não depende de sensores, não depende de eletricidade. A própria física faz todo o trabalho. Durante o dia, o ciclo se repete silenciosamente, sem ruídos, sem comandos eletrônicos, sem consumo adicional. Ao final da tarde, o reservatório costuma atingir temperaturas entre 50 e 65 graus Celsius. Em dias muito ensolarados, pode superar esse valor. O isolamento a vácuo é tão eficiente que o sistema continua funcionando mesmo em climas frios, desde que haja radiação solar suficiente. Outra vantagem decisiva é a manutenção. Se um tubo quebrar, ele pode ser substituído em poucos minutos. O restante do conjunto continua operando normalmente. Não é necessário trocar todo o sistema. Essa modularidade reduz drasticamente o custo de longo prazo. O conceito, no fundo, é quase poético. O sol aquece, o calor sobe, a água circula, o tanque armazena. Nada além disso. E, ainda assim, esse arranjo simples consegue eliminar uma despesa que acompanha a maioria das famílias por décadas. Às vezes, a inovação mais poderosa não está em adicionar complexidade, está em remover tudo o que é desnecessário. Os números ajudam a entender por que esse sistema se tornou tão popular. Na China, um conjunto residencial básico chegou a custar entre 150 e 300 dólares. Isso incluía tubos, estrutura e reservatório. O custo operacional após a instalação era praticamente zero, sem gás, sem consumo elétrico relevante, sem peças mecânicas sujeitas a desgaste constante. Uma família típica conseguia produzir água quente suficiente para banhos, limpeza e tarefas domésticas diárias. A economia acumulada, ao longo dos anos, superava com facilidade o valor investido. Em muitas regiões, o retorno financeiro acontecia em poucos anos. Depois disso, a água quente continuava chegando sem cobrança mensal. Em seu auge, mais de 85 milhões de sistemas estavam instalados em telhados chineses. Bairros inteiros exibiam fileiras de tubos brilhando sob o sol. O equipamento tornou-se tão comum quanto antenas e caixas d'água. Em algumas cidades, a maioria das residências utilizava a tecnologia. O impacto foi gigantesco. Menor consumo de carvão e eletricidade, redução de emissões, mais autonomia energética, mais conforto para famílias de baixa renda. As aplicações são amplas. Residências, pousadas, fazendas, clínicas, escolas, qualquer local com boa incidência solar e demanda constante de água quente. Mesmo quando um sistema auxiliar é necessário em dias nublados prolongados, a economia continua significativa. E tudo isso
parte de um princípio que cabe na palma da mão. Um tubo de vidro, um espaço em vácuo, e a energia que cruza o céu todos os dias sem enviar nenhuma fatura. Se a tecnologia funciona tão bem, a pergunta inevitável surge: por que ela não se espalhou com a mesma intensidade em outros países? A resposta não está em falhas físicas. Está nas regras ao redor dela. Em muitos mercados, especialmente no Ocidente, sistemas simples precisam atravessar processos de certificação, aprovações técnicas e exigências de instalação que custam mais do que o próprio equipamento. Cada etapa possui justificativas legítimas. Segurança, qualidade e padronização são importantes. O problema aparece quando a soma dessas exigências multiplica o preço final. Um sistema de $300 pode facilmente se transformar em um projeto de vários milhares. Nesse ponto, a principal vantagem econômica desaparece. Há também fatores visuais e arquitetônicos. Os tubos e o reservatório ficam aparentes no telhado. Em condomínios e bairros com regras estéticas rígidas, isso pode gerar restrições. Ao mesmo tempo, fabricantes tradicionais de aquecedores elétricos e a gás dominam cadeias de distribuição consolidadas. Plataformas de venda, instaladores e assistência técnica já estão organizados em torno desses produtos. Nada disso exige uma conspiração. Basta um mercado estruturado para favorecer soluções familiares e lucrativas. Uma tecnologia que reduz drasticamente o consumo contínuo naturalmente recebe menos incentivo comercial. O resultado é um paradoxo. Milhões de pessoas continuam pagando contas mensais por algo que poderia ser produzido localmente com custo mínimo. Não porque a solução seja inviável, mas porque sistemas simples nem sempre encontram espaço em estruturas complexas. E, às vezes, o obstáculo mais poderoso não é técnico, é institucional. Apesar da simplicidade, construir ou instalar corretamente exige atenção. O erro mais comum está na posição do reservatório. Para o termosifão funcionar, o tanque deve ficar acima dos tubos. Se estiver no mesmo nível ou abaixo, a circulação natural perde eficiência. A orientação solar também é decisiva. No hemisfério sul, os tubos devem apontar para o norte. Um ângulo inadequado reduz significativamente o desempenho. Outro ponto crítico é a estrutura de suporte. Um reservatório cheio pode pesar centenas de quilos. O telhado precisa suportar essa carga com segurança. Materiais de baixa qualidade representam outro risco. Tubos mal fabricados perdem o vácuo com mais rapidez e deixam de aquecer adequadamente. Conexões hidráulicas mal vedadas causam vazamentos e perda de pressão. Em regiões frias, o dimensionamento correto é essencial para evitar danos por congelamento. Também é importante instalar válvula misturadora para prevenir água excessivamente quente. Em dias de verão intenso, a temperatura pode superar o esperado. Muita gente acredita que basta comprar qualquer kit barato e colocá-lo no telhado. É aí que surgem decepções. Quando o projeto respeita a orientação, estrutura, capacidade e qualidade dos componentes, o desempenho costuma ser impressionante. Quando esses detalhes são ignorados, até uma excelente tecnologia parece falhar. A maior lição é simples. O sistema não depende de eletrônica sofisticada. Ele depende de física básica e de uma instalação cuidadosa. Quando a natureza faz o trabalho, o papel humano é apenas não atrapalhar. Mesmo sendo extraordinariamente eficiente, o sistema não é perfeito. A primeira limitação é a dependência do sol. Dias nublados prolongados reduzem a produção de calor. Em algumas regiões, um aquecedor auxiliar continua sendo útil. A segunda limitação é o espaço. Nem todos possuem telhado adequado, boa orientação solar ou autorização para instalar equipamentos aparentes.
Edifícios altos apresentam desafios adicionais. O acesso ao telhado pode ser restrito e a manutenção torna-se mais complexa. Os tubos são resistentes, mas ainda são de vidro, granizo severo. Impactos e produtos de baixa qualidade podem causar danos. Embora a substituição seja simples, isso exige monitoramento ocasional. Também é importante ter expectativas realistas. O sistema não elimina todas as despesas da casa. Não resolve o consumo de eletrodomésticos. Não garante água fervente em qualquer condição climática. O que ele faz é reduzir drasticamente um gasto específico e constante. E isso já é extraordinário. Do ponto de vista econômico, costuma valer a pena em locais com boa insolação e consumo regular de água quente. Em apartamentos, sem acesso ao telhado, talvez não seja a solução ideal. Em residências unifamiliares, o potencial é muito maior. A avaliação honesta é clara. Não é uma tecnologia mágica, não é universal, mas nas condições certas, oferece uma das relações custo-benefício mais impressionantes do setor energético doméstico. No fim, o que torna esse sistema tão fascinante não é apenas a economia. É a mudança de perspectiva. Durante décadas, fomos ensinados a aceitar que conforto exige pagamento contínuo, que água quente depende de combustível, cabos, medidores e boletos mensais. Esses tubos de vidro contam outra história. Eles mostram que algumas necessidades humanas podem ser atendidas com elegância, previsibilidade e baixo custo, usando princípios físicos conhecidos há muito tempo. O investimento inicial pode ser modesto. A manutenção é simples. A tecnologia é comprovada por milhões de instalações reais. E a pergunta central deixa de ser técnica. Passa a ser cultural. Estamos dispostos a adotar soluções que reduzem nossa dependência, mesmo quando elas parecem simples demais para impressionar. Talvez a inovação mais poderosa não seja a mais complexa. Talvez seja aquela que trabalha em silêncio todos os dias, sem pedir atenção. O sol nasce, o vidro aquece, a água sobe. A casa continua funcionando. E, enquanto isso, uma conta que parecia inevitável simplesmente deixa de existir. Quando entendemos isso, percebemos algo maior. Nem todo progresso consiste em criar novas máquinas. Às vezes, progresso é reaprender a confiar nas leis mais básicas da natureza.